Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esta alegria de estarmos aqui na Tua casa e para falarmos daquilo que o Senhor nos tem falado e que o Senhor quer dar para os interessados. Então, onde quer que essa palavra venha chegar, Senhor, abra o entendimento, abra os olhos espirituais e os ouvidos e a mente para que entendam, percebam e coloquem em prática, meu Pai, e assim vejam o resultado em suas vidas. Então fala, Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor fale, que o Senhor venha orientar aqui a todos os que querem. Fale com Deus agora, peça a Ele para falar com você, para te usar, para te orientar nesta tarde. Peça a Deus aí agora. Espírito Santo, ouve a oração do teu povo, meu Pai, dos teus filhos, das famílias, e abençoe a todos os que aqui estão, em nome do Senhor Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina. Quero amar somente a Ti. Quero amar somente a Ti, pois o Senhor é o meu bem maior. Faz o milagre em mim. Faz o milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Passa todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz o milagre em mim. Faz o milagre em mim. Pois o Senhor é meu bem maior. Faz o milagre em mim. Faz o milagre em mim. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode sentar, por favor. Se você tem a Bíblia aí, já deixa aberta em João capítulo 1. João 1, na sua Bíblia. Vamos, antes de ler, vamos entender aqui uma coisa. O que é que Deus quer que você entenda a respeito do seu cérebro, do órgão mais importante no seu corpo, que é o seu cérebro, a sua cabeça. Porque a sua cabeça dirige tudo na sua vida. Tudo que você faz, tudo que você vai fazer ao longo da vida, vai passar por onde? Primeiro, pela sua cabeça, pelo seu cérebro. O que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai falar, fazer, tudo passa pelo seu cérebro. E se você não sabe usar
este órgão da sua cabeça da maneira correta, você vai ser um fracassado na vida. Você vai errar muito e vai sofrer desnecessariamente. Vai sofrer mais do que você precisaria sofrer. Porque estar vivo é sofrimento. Todo mundo vai sofrer, muito ou pouco, todo mundo vai sofrer. Mas você não precisa sofrer mais do que o necessário. Se você tomar as decisões corretas, quer dizer, se o seu cérebro estiver apto para tomar as decisões corretas. Agora, o cérebro ele é como um músculo que, se não utilizado da maneira correta, ele vai atrofiar, como qualquer músculo do corpo. Se você vê uma pessoa que fica no hospital, uma pessoa que vai para o hospital e fica lá vários dias, semanas, por uma doença, seja qual for, um câncer ou qualquer doença, ela fica lá travada, ela não pode sair da cama porque ela está ligada às máquinas, aos aparelhos, ela não pode levantar. Você sabe que aquela posição sobre a cama vai causar outro problema para ela, além do problema pelo qual ela foi internada no hospital. Digamos que ela foi internada porque ela tem lá um problema no coração, ou um câncer, etc. Está lá internada. Mas ela passa semanas no hospital. Além daquele câncer, daquela doença que ela tem, porque agora ela está sobre a cama, sem se mexer, ela começa a gerar um outro problema, que é a atrofia do quê? Do quê? Dos músculos. As pernas começam a ficar fracas, os braços, todo o corpo começa a ficar atrofiado. A pele dela em contato com os lençóis, com a cama, começa a produzir feridas, porque ela está ali parada, sem movimentação. Então os médicos, os enfermeiros, para não piorar o quadro daquele paciente, tem que ir lá mover o corpo, tem que fazer terapia, tem que mexer, tem que virar a pessoa na cama, só por estar faltando movimento, ação. Quer dizer, o corpo, quando não se mexe, ele atrofia, porque os músculos, para ficarem fortes, precisam de quê? Movimento, exercício. Está correto? Sim ou não? O cérebro não é diferente. Imagine se você for para a academia e você, ao entrar lá na academia, ao invés de você fazer exercício, você só come hambúrguer e fica mexendo no celular. Vai ajudar alguma coisa? O que vai acontecer? Você vai engordar, não é? Vai ficar mal o seu corpo, não vai ficar melhor, vai ficar pior, e você só vai perder tempo, porque você não está usando o seu corpo como você deveria naquele lugar. Da mesma forma é quando você pega o seu celular e você fica ali só rolando o feed do seu celular. Só rolando. É como se você estivesse na academia comendo hambúrguer e só mexendo no celular. Você não está desenvolvendo o músculo mais importante da sua vida, do seu corpo, que é o seu cérebro. Pelo contrário, você está atrofiando a sua cabeça. Quando você fica grudado no celular ou na televisão, alguma tela, seja celular, seja televisão, seja o que for, computador, você fica com o seu cérebro ali, sofrendo passivamente aquele bombardeio de informações, de algo que você gosta de fazer, seja um jogo, seja rede social, seja o que for, mas que não produz no seu cérebro nenhuma das habilidades, nenhuma das capacidades que você precisa para se tornar um jovem melhor e um adulto futuramente bem-sucedido. Pelo contrário, você vai atrofiando o seu cérebro, por quê? O que é que o celular fica fazendo na sua cabeça? O celular fica
tirando o seu foco. Você fica focado só naquilo que você está fazendo. Mas aquilo é uma coisa normalmente inútil. Então você perde a noção de tudo que está acontecendo ao seu redor. Você se torna viciado naquilo, viciado naquele sentimento, naquela sensação que aquela tela te dá, daquele barulhinho, daquele joguinho, daquela novidade, o que eu vou ganhar agora, o que vai acontecer agora, qual o novo videozinho que vai vir agora, qual a nova dancinha que eu vou ver agora, qual o novo desafio, qual o novo desenho, qual o novo isso. O seu cérebro está sempre buscando uma novidade, mas você está ali, lembre, se você só está exercitando o quê? O dedo, só o dedo. Então, você perde foco, perde concentração, perde o contato com as pessoas ao seu redor, porque você não aprende a conversar, você não aprende a interagir com ninguém. Então, você não sabe falar, você só sabe digitar. Para digitar, vocês são fáceis, os dedinhos são rápidos. Os dedinhos de vocês são realmente rápidos. Falta sair fumaça da tela. É ou não é? É rapidinho. Mas quando você tem que abrir a boca para falar com a mãe, falar com o pai, falar com o pastor, falar com alguém, você não consegue. Por que você não consegue? Porque essa parte do seu cérebro não desenvolveu. Você não está vivendo fora da tela, você só está vivendo na tela. Compreende? Sim ou não? Ou seja, você não está desenvolvendo o seu órgão mais necessário para você se tornar uma pessoa de sucesso. Porque eu tenho certeza que você quer ser de sucesso. Você quer ir bem na vida, você quer ter um dia uma profissão, você quer ter dinheiro, você quer ter família, você quer ser uma pessoa que vai se dar bem com as outras pessoas. Você quer ter isso. Você quer poder conquistar as coisas que você deseja, os seus sonhos. Você deseja fazer isso. Deseja ou não deseja? Você deseja, você quer. Mas como que você vai ter isso? Você vai acordar um dia e vai ter isso? Você vai acordar lá no mundo de Bob e vai achar que num dia você vai ter tudo isso do nada? Ou que o seu pai, sua mãe vai dar isso para você? Não, seu pai não vai dar isso para você. Sua mãe não vai te dar isso. É você que vai ter que conquistar. Mas você vai precisar da sua cabeça, do seu entendimento, do seu cérebro, bem exercitado para você tomar as decisões corretas. Mas enquanto você fica rolando o feed, você só vai se tornar um zumbi digital. Zumbi digital. Você vai ficar lá. Tira o celular de você, você não sabe o que fazer. Tira o celular, você fica bravo. Tira o celular, você fica chateado. Tira o celular, você não sabe mais o que fazer da vida, porque a sua vida, aquele celular se tornou uma parte do seu corpo. Preste atenção. Eu uso o celular. Graças a Deus, porque isso aqui foi inventado. Graças a Deus, porque por isso aqui eu posso pregar a palavra de Deus, eu posso falar, eu posso comunicar com pessoas do outro lado do mundo. Vocês não têm ideia como era a vida antes disso aqui. Muitas coisas boas são proporcionadas pelo celular. Mas como tudo na vida, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore lá no meio do jardim, que Deus falou para Adão e Eva. Aquela árvore tinha o conhecimento do bem e do mal. Aqui você tem o conhecimento do bem e o conhecimento do mal. Aqui você pode seguir todas as tarefas, as atividades do FTU. Aqui você pode assistir mensagens da igreja, você pode aprender lições lá para a sua escola, as matérias da escola, você pode fazer os trabalhos de casa, você pode aprender muitas coisas boas, mas você pode também se tornar um zumbi digital. Através disso aqui. Então, você tem que tomar o controle, preste atenção, você tem que tomar o controle do seu cérebro nas suas mãos. Você tem que ter essa consciência, eu não vou me tornar um zumbi digital. Você tem que colocar isso dentro de você, porque se você não tiver essa decisão, não tomar essa decisão, isso vai acontecer com você, quer você queira ou não. Quer você
perceba ou não, quando você menos perceber, você já é o zumbi digital. Você tem que tomar uma decisão consciente com respeito a isso. E como que você vai tomar uma decisão? Como é que você vai se prevenir de se tornar esse zumbi digital? Vamos ler aqui o que diz o texto sagrado. João, capítulo 1. Leia em voz alta o versículo 1, por favor. Vamos lá, de novo. No princípio... Então, no princípio, quer dizer, no princípio de tudo, no princípio de todas as coisas, quando tudo foi criado, quando tudo iniciou, era o quê? Era o verbo. O verbo significa a palavra. O que havia no início? O que havia antes de tudo existir? O que havia? Havia a palavra. Deus. Deus é a palavra. Então, no princípio, havia a palavra de Deus. Quando Deus falou, haja luz, a palavra já existia antes do mundo. A palavra que é Deus, da mente de Deus, já existia antes do mundo existir. E o mundo veio a existir quando Deus emitiu a ordem, haja luz, e depois haja isso, haja aquilo, aquilo outro, como você vê no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Primeiro, o que existiu primeiro? A palavra. A palavra é o que gera, que cria tudo. Por isso o cérebro é tão importante, porque a palavra está onde? No cérebro. A palavra não está na mão, não está no pé, não está na barriga, a palavra está no cérebro. E é aqui que você tem que entender qual palavra que você está colocando na sua cabeça. Porque nas telas você está consumindo palavras, você está consumindo ideias. Quais ideias? De quem? Dizendo o quê? Ensinando o quê para você? Então, no princípio, havia a palavra. No princípio, era o verbo, a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quer dizer, Deus é palavra. Deus é a própria palavra. Ele estava no princípio com Deus. Aqui está falando de quem? Do Senhor Jesus. Todo o livro de João, o Evangelho de João, fala de Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus era a palavra estava com Deus, e quando a palavra foi dada, a ordem foi emitida, então aconteceu tudo o que existe. Tudo veio a acontecer, a ser criado pela palavra. Então, como que você vai tomar o controle da sua mente para não se tornar um zumbi digital? Para não ficar com o seu cérebro flácido, o seu cérebro como aquela pessoa que está em coma, lá na cama, e mesmo que ela se curar da doença, se ela for levantar, ela não tem mais forças para levantar. Como é que você vai prevenir o seu cérebro de tornar-se essa massa gelatinosa, flácida? Como? Você tem que, em primeiro lugar, 3 coisas. Vamos lá. Primeira coisa, você tem que criar o hábito de ler a palavra de Deus. Você, jovem, está com a mente limpa, o seu cérebro, o seu HD está limpo, está quase zerado. O quanto antes você colocar a palavra de Deus na sua cabeça, no seu cérebro, mais rápido você vai absorver os pensamentos de Deus e melhor você terá um guia para tomar as suas decisões na vida. É a palavra de Deus. Se eu tivesse conhecimento dessa palavra aqui desde criança, eu não teria sofrido na minha vida como eu sofri no início, na minha adolescência. Eu não teria sofrido, mas eu não tive ninguém que me ensinasse isso. A Bíblia estava dentro da minha casa. Só que a Bíblia dentro da minha casa, ela ficava como você vê ali, naquela mesa ali. Exatamente desse jeito aqui. Ficava com um suporte assim, na estante, e a Bíblia aberta
Salmo 91, Salmo 23, páginas amareladas, empoeiradas, ficava lá na estante a Bíblia assim. Eu nunca vi meu pai e minha mãe pegar a Bíblia para ler, e nós muito menos pegávamos a Bíblia para ler. Quando os problemas vieram, nós não sabíamos o que fazer, porque nós não tínhamos conhecimento da palavra de Deus. Se você não conhece a palavra, você não conhece a Deus. Então você quer exercitar, prevenir o seu cérebro de se tornar escravo, seja das telas ou de quem quer que seja, você tem que colocar a palavra de Deus na sua cabeça. Como é que você faz isso? Crie o hábito de ler a palavra de Deus diariamente. Você tem que ler, por exemplo, Evangelho de João, que nós estamos lendo aqui. O Evangelho de João, que é um evangelho de fácil entendimento para você conhecer quem é Jesus. Ele já começa apresentando Jesus como a palavra. Então você deve ler. Se você não sabe onde começar a ler, ou se tem partes da Bíblia que você tenta ler e você não entende, comece a ler o Evangelho de João. Vai ser fácil você entender. Vai lendo João, 21 capítulos apenas. Você não precisa ler um capítulo inteiro todos os dias. Você não precisa ler muito todos os dias. Você só precisa ler um pouquinho a cada dia. Ler um pouquinho e procurar entender. Esse trabalho é um trabalho analógico, não é um trabalho digital. É um trabalho que você deve pegar a Bíblia na mão e procurar ler, de preferência com uma caneta, um lápis colorido, um marcador, para você, quando vir alguma passagem que te chama a atenção, marcar aquilo ali. Pensar, quer dizer, coloca o cérebro na academia para trabalhar, coloca o cérebro para exercitar. O que é isso? A palavra, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus? Como assim? Pense. Não apenas leia, não passe. A Bíblia não é o feed da rede social, que você, passa aí, passa, o que vem depois? Não, você tem que parar e pensar, usar a sua cabeça. Por que Deus é a palavra? Por que Deus é a palavra? Então você pensa naquilo que você está lendo, você está exercitando a sua cabeça, aprendendo a pensar. Então, coloque a palavra de Deus na sua cabeça, em primeiro lugar. Leia a Bíblia diariamente. Isso é para a vida. Isso é o que eu faço. Todas as manhãs, quando eu acordo, a primeira coisa que eu procuro fazer é pegar a Bíblia antes de ver mensagem, antes de ver notificação, antes de ver notícia, música, qualquer coisa. Eu pego a Bíblia e leio algumas partes. E penso, e questiono, e oro, falo com Deus, peço a Deus para me falar através da palavra dele. E isso tem me sustentado, me fortalecido há muitos anos. Então eu recomendo que você faça isso. A palavra de Deus recomenda que a gente faça isso. Amém? Então são 3 coisas. Primeiro é ler a palavra. Segundo, eu já falei de passagem, é orar. Quando você pega a Bíblia e você lê, Deus fala com você. Quando você ora, você fala com Deus. Entendeu? A Bíblia aberta é a boca de Deus falando com a gente. Quando a gente fecha os olhos e abre a boca e fala com Deus, Deus está ouvindo a gente. Então você tem que criar esse hábito de falar com Deus. Falar o quê, bispo? Falar tudo. Quando você diz assim, mas não tenho nada para falar com Deus. Ora, no mínimo, apresente aquele dia para Deus. No mínimo. Hoje eu vou para a escola. Então, Senhor, eu vou para a escola hoje. O Senhor me proteja, que o Senhor me guarde lá de acidentes, de problemas, de gente má, dos bullies. Me guarde de ensinamentos contrários. Me guarde de todo o mal no caminho para a escola. Peça a Deus por aquele dia. Ore pelos seus pais. Seus pais estão tendo problemas? Ore pelos seus pais. Meu Deus, toca no coração da minha mãe, do meu pai. Toca no coração do meu irmão. Ajuda a resolver as questões aqui na minha casa. Quer dizer, aquelas preocupações que você tem pelo que está acontecendo na sua casa, que te deixam triste, que te deixam amargurado,
você pega aqueles problemas e leva para Deus. Em vez de você ficar lá digitando, falando com a amiga, ai, não aguento minha mãe. Fala para Deus assim, Senhor, não aguento minha mãe. Amém? Mas só que a tua amiga não vai poder ajudar nada, mas Deus pode. Você fala para a tua amiga, eu não aguento minha mãe, ela vai falar o que para você? Eu também não aguento a minha. É isso que ela vai fazer. Aí você vai sentir, então não estou sozinha. Então quer dizer que mãe não presta, pai não presta. Aí você vai achar tudo o contrário. Mas se você fala com Deus, Deus, não aguento minha mãe. Tem paciência, tem misericórdia dela e me dá paciência. Me ajuda a lidar com ela, me dá sabedoria. Você fala com Deus. Ore sobre tudo que está dentro de você, todos os sentimentos, pensamentos que estão dentro de você a respeito das lutas que você enfrenta, que a sua família enfrenta, você pode falar com Deus sobre qualquer assunto. Amém? Experimente fazer isso. Então, isso não é só de manhã, quando você acorda ou antes de dormir, mas durante o dia todo. O que é que você tem que fazer? Você tem que, na sua cabeça, estar conectado com Deus, como o celular está conectado com a internet. Celular sem rede não tem muita utilidade, sem conexão. E você sem conexão com Deus também não presta, não serve. A nossa mente tem que estar ligada em conexão o tempo todo com Deus. Então, a primeira coisa é o quê? O quê? Ler a palavra. Segunda coisa, orar. Então, você fala com Deus. Quando você lê, Deus fala com você. E terceiro, quando você lê a palavra, quando você fala com Deus, você dá a sua palavra para Deus, você vai ver que isso vai começar um relacionamento. Nenhum relacionamento existe sem palavras. Para você ter relacionamento, você precisa falar e você precisa ouvir. Você precisa expressar o que está dentro de você e você precisa entender o que o outro tem dentro dele. É o que eu estou falando. Oração e leitura da palavra. Você lê a palavra, você sabe o que Deus pensa. Você ora, Deus ouve o que você pensa. Muito bem. Quando você começa a praticar essas duas coisas, você começa a conhecer a Deus. Você começa a ter Deus mais perto de você, guiando você. Isso não é mais uma mera religião, um hábito de ir à igreja. Você passa a entender que Deus faz parte da sua vida. Deus está com você e você nunca está sozinho. E você pode contar com Ele. Então, quando você passa a ter esse relacionamento com Deus, naturalmente, para que você mantenha esse relacionamento, vem o terceiro ponto, que é você praticar a palavra. Praticar, procurar fazer a vontade de Deus, colocar em prática a vontade de Deus, que é o exercício também da fé. A fé precisa se exercitar. Como o cérebro precisa se exercitar, a fé precisa se exercitar. Como é que eu exercito a fé? Então, por exemplo, você acorda e você não tem vontade de orar. Vai sem vontade mesmo. Você provavelmente não faz academia, mas alguém aqui talvez faz esporte? Alguém pratica algum esporte? Faz o quê? Futebol? O que mais? O que você faz? Vôlei? O que mais? Boxe? Quem faz boxe? Você? Ginástica? Eu pergunto, você sente vontade todo dia, toda vez de fazer exercício físico? Não, você não sente. Dia de frio, é ou não é? Dia de frio, dia que você está cansado, dia que você não dormiu bem, você não sente vontade. Mas se está lá marcado a aula, está lá marcado o horário, você vai sem vontade mesmo. E aí o que acontece? Quando você entra em campo, quando você entra lá para fazer o exercício, o que acontece? Você começa a fazer, dá 2, 3 minutos, você já está com vontade. Porque você começou a exercitar o seu corpo. Então, com vontade ou sem vontade, você faz. E depois que você fez, essa é a melhor parte. É assim comigo.
eu tenho que fazer exercício, não porque eu gosto, porque por questão de saúde. Eu tenho que fazer exercício toda semana. Sabe qual é a maior parte do exercício? Quando acaba. Quando acaba é a melhor parte. Quando acaba, eu estou lá cansado, suado, graças a Deus. Por isso que eu gosto de fazer de manhã. Porque o pior já passou. Né? O pior já passou. Quando a gente faz de manhã, pronto, acabou. O resto do dia é só ganho, é só lucro. Pois é, assim também é praticar a palavra, é praticar a fé. Às vezes você vai acordar e não vai ter vontade de ler a Bíblia, não vai ter vontade de orar, mas o que é que você tem que fazer? Fazer de qualquer maneira, sem vontade mesmo. Por quê? Quando você fizer, você está exercitando a fé. Por que que eu faço? Eu faço porque é certo, eu faço porque eu preciso, eu faço porque depois que eu fiz, eu sei que me fez bem. Então eu vou fazer com vontade ou sem vontade. Isso é fé, é obediência. Fé é obedecer a palavra. Então essa terceira parte é a mais importante. Porque se você apenas ora, se você apenas lê a palavra, você tem conhecimento, você fala com Deus, tá bom? Mas se depois você não vai lá e coloca em prática o que Deus fala, de que adianta orar? De que adianta saber o que a Bíblia diz? Você tem que colocar em prática. Então, se a Bíblia fala que o diabo é o pai do quê? Pai do quê? Da mentira. O diabo é o pai da mentira. Você sabe disso. Mas aí você vai lá e conta uma mentira para o seu pai. Sua mãe pergunta, você fez isso? Aí você fala, se eu falar que fiz, estou perdida. Não, mãe, não fiz não. Mentiu. O que adiantou você orar de manhã? O que adiantou você ler a Bíblia de manhã? Se você na hora que precisou praticar, você não praticou, você mentiu. Adiantou alguma coisa? Não. Quer dizer, o seu músculo da fé não foi usado naquele momento. No momento que você teve a chance de usar, você não usou. Quer dizer, seu músculo ficou fraco ali na hora. Então você tem que praticar. Pratique. A palavra ensina que a gente tem que devolver, tratar aqueles que nos tratam mal, tratá-los bem. Tratar bem quem nos trata mal. Então você tem lá seu irmão, sua irmã te irrita lá em casa, tal, faz provocações com você, aí você fica com raiva e tal, fica com vontade de pagar na mesma moeda e tal. Mas se você quer agradar a Deus, ela te provocou, te fez mal, o que você vai fazer? Você está irritada. Então você vai lá, meu Deus, me dá paciência, eu não quero pagar com a mesma moeda o que a minha irmã está fazendo comigo, que meu irmão está fazendo comigo. Então você vai lá e trata ele bem. Ele fica irritado porque você não está devolvendo à altura. Você vai desarmá-lo. Vai desarmá-la porque ela te xingou, ela te fez mal, jogou água na tua cara. E você simplesmente se enxugou lá. Deus te abençoe, minha irmã. E vai embora. Ela vai ficar assim. O que está acontecendo? O que está acontecendo com ela? Quer dizer, a única errada vai ser ela. Isso aí vai mostrar que você está praticando a palavra de Deus. Isso vai tocar no coração da tua irmã. Entendeu? Tudo isso é o quê? É prática da palavra. Você está lá no celular. Às vezes você usa o celular como para conhecer o mal. Como eu falei, a árvore do jardim. Você pode conhecer o bem, mas também pode conhecer o mal. Aí você está lá falando bobagem, vendo o que não deveria. De que adianta você orar, vir à igreja, mas está vendo o mal lá no celular, fazendo coisa errada no celular. O que adianta? Se você quer agradar a Deus, então vem aquela vontade, aquela tentação de ver uma coisa que você não deveria, você naquele momento você fala, não, está amarrado, isso aí não vai agradar a Deus, minha mãe não vai ver, meu pai não vai ver, eu sei como esconder aqui para ninguém ver o que eu estou fazendo, mas Deus está vendo, eu não posso esconder de Deus. Deus está vendo o que eu estou fazendo, eu não vou fazer isso.
porque eu te pergunto, com que cara? Qual o seu nome? Yuri. Yuri, vem cá, Yuri, fica de pé. Está com sono aí, aproveita que você acorda um pouco. Eu te pergunto, se você praticar o que eu falei, orar de manhã, ler a Bíblia, mas chega durante o dia, você não pratica o temor a Deus, a obediência a Deus. Você vai lá no celular e vê coisas que você não deveria ver. Aí eu te pergunto, amanhã de manhã, ou hoje à noite, quando você for orar, você vai falar o que com Deus? Você não vai ter cara para falar com Deus. Sabe por quê? Porque a tua consciência e o próprio diabo vai falar para você, tu é sem vergonha, rapaz. Tu é sem vergonha, tu fala com Deus, mas depois vai lá e faz toda coisa errada. Aí sabe o que vai acontecer? Você não vai orar. Você não vai ler a Bíblia, porque você vai ficar com vergonha. Aí você não lê a Bíblia hoje, não ora hoje, amanhã a mesma coisa, e continua no pecado, daqui a pouquinho você está frio, indiferente, não quer saber nada de Deus, e você abre a tua vida para o mal. Mas tudo começou com o quê? Com uma desobediência. Entendeu? Obrigado. Compreendeu? Por isso é importante você ler a palavra, falar com Deus, mas também o quê? Praticar. Pratique. Você vai fazer isso perfeitamente todos os dias? Não. Você é humano. Você vai ter momentos que você, poxa, eu não fiz o que eu prometi que eu ia fazer, mas o importante é você voltar do erro. Volte. Não fique sem vergonha, caindo. Eu não quero dizer que porque você não é perfeito, que você tem uma licença para continuar errando, não. Eu estou falando, todo mundo erra e falha nas próprias promessas que faz para si. Eu não vou mais fazer isso. Aí daqui a pouquinho você vai lá e, poxa, eu acabei fazendo o que eu falei que não ia fazer. Mas quando você se pega errando, o que é que você faz? Meu Deus, me perdoa, me dá força. Eu não vou aceitar cair de novo nessa. Então você se corrige. E é assim que você então pratica, você exercita os músculos do seu cérebro, da sua cabeça. Você está pensando, você está no controle da sua vida. E não entregando o controle da sua vida para uma tela, para as outras pessoas decidirem o que você vai ser, fazer e gostar. Amém? Tome a cabeça, tome o cérebro no seu controle. E o resto, o seu cérebro vai, guiado por Deus, vai tomar decisões corretas que vai dar certo na sua vida também. Amém? Quem quer ser zumbi digital? Quem quer? Alguém quer? Não. Você quer ser alguém no controle do seu cérebro, da sua cabeça. Você quer que Deus controle a sua cabeça e a sua cabeça controle a sua vida. Quem quer? Quem quer fazer isso? Então fica de pé aí agora. Nós vamos fazer a oração. Por favor. Fique de pé, feche os seus olhos. E se você quer pedir ajuda de Deus, você tem caído várias vezes, caído em coisas erradas que você não quer fazer mais, vem aqui diante do altar agora. Venha diante do altar, você que quer ajuda de Deus, para você não errar mais, para você se tornar mais temente a Deus, obediente. Pode aproximar-se do altar agora. Você que não quer mais vir à igreja e aqui dentro você ouve, você aprende, mas lá fora você faz tudo errado. Aqui você sabe, aprende o certo, mas chega em casa, você faz o que não deveria. Você não quer mais ser assim. Você vai pedir a Deus agora ajuda para você se tornar uma nova pessoa, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida,
quebra minha vida e me faça de novo. E me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Um vaso novo. Eu quero ser, cante forte. Eu quero ser, Senhor amado, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. E me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Um vaso novo. Como tu queres. Como tu queres. Senhor amado. Senhor amado. Eu sou o vaso, eu sou o vaso, tu és o oleiro, tu és o oleiro. Quebra minha vida, quebra minha vida e me faça de novo, e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo, um vaso novo. Quebra minha vida e me faça de novo. E me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Um vaso novo. Meu Pai e meu Rei, ó meu Senhor, o Senhor nos conhece como ninguém. O Senhor nos fez, nos criou e nos fez a tua imagem e semelhança. Eu oro agora, meu Pai, por estes jovens aqui que querem se tornar melhores, querem tomar o controle da sua vida e não deixar que o seu cérebro seja controlado por uma tela. Meu Pai, ensine-os a importância de não entregar o órgão mais poderoso de suas vidas nas mãos de outras pessoas. Ensine-os, meu Pai, a pensar. Ensine-os a ouvir a tua voz, a falar contigo e a desenvolver as suas capacidades de forma inteligente, de forma sábia, meu Pai. Ensine-os, Espírito Santo, para que eles possam ser diferentes, acima da média, acima dos outros aí fora que infelizmente já estão mergulhados nesta escravidão. Desperta o entendimento, desperta a visão, desperta a força, ensina-os a falar, ensina-os a expressar o seu coração, a sua mente para contigo, em nome de Jesus. Agora você vai orar. Agora eu vou parar de orar no microfone e você vai orar você mesmo. Eu quero ouvir vocês orando agora. Vamos lá, pode falar. Abra a boca e fale com Deus. Fale em voz alta. Pode falar em voz alta agora.
Diga assim: Senhor Jesus, ensina-me a orar, a falar contigo, a expressar tudo que há em mim, meus pensamentos, meus problemas, minhas ansiedades, meus medos e preocupações. Ensina-me, Senhor, a tirar tudo isso do meu coração, pois eu não quero manter dentro de mim maus pensamentos, maus sentimentos. Eu quero tudo isso, e eu creio que o Senhor está me ouvindo agora, em nome de Jesus. Isso, as mãos para Deus, como se você estivesse entregando para Ele tudo que está dentro de você, tudo que atrapalha, tudo que atrapalha. Se você tem tristeza, se você tem dor na alma, se você tem chorado sozinho, sozinha no seu quarto, se você enfrenta uma guerra lá na sua casa, com seus pais, com seus irmãos, se você tem uma situação que você está passando na escola, um sentimento no coração, uma raiva, um mau pensamento, você talvez tenha pensado coisas horríveis e você não quer pensar mais assim. Então você vai entregar tudo isso para Deus agora. Entregue para Deus, entregue sua raiva, entregue o orgulho, entregue todo esse mal que tem bombardeado você nos pensamentos. Entregue tudo isso para Deus aí agora. Isso. Pode entrar, fale com Ele. Meu Pai, em nome de Jesus, tira a dor, tira essa preocupação, tira essa aflição, tira os problemas, meu Deus, dá forças para esse jovem, esta jovem lidar com tudo isso, ser forte, ter a cabeça no lugar, não ser levada por coisas deste mundo, meu Pai, por modismos, por coisas desse mundo que todo mundo está fazendo. Ensina-os a discernir o bem e o mal, discernir o que é bom e o que é mal, o que é ruim, jogar fora o que é ruim, resistir o que é ruim. Meu Pai, ensina-os a resistir e a escolher o bem sempre, meu Deus. Vem com teu Espírito Santo trazer a paz para dentro deles, o temor, que eles, quando colocarem em prática, meu Deus, o que eles estão aprendendo aqui, quando eles colocarem em prática a leitura, a meditação da Tua Palavra, a oração, a vida de oração, sempre que eles estiverem de manhã ao acordar, ao deitar-se à noite, durante o dia, a mente conectada contigo e a obediência à Palavra. Oh, meu Pai, eu tenho certeza que o Senhor vai guardar, a Tua Palavra vai guardá-los de todo mal, a Tua Palavra vai guardá-los, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a sua vida agora. Seja livre, seja abençoado, seja fortalecido aí agora, pelo poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Isso. Se você crê, então receba paz, receba forças, receba agora a direção correta para fazer o que agrada a Deus em tudo na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai. Eu creio que o Senhor já respondeu a nossa oração. Em nome de Jesus. Isso. Receba aí o abraço de Deus, o abraço do Pai. Em nome de Jesus. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar, estão sobre a terra a procurar
procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim, vem e derrama sobre mim o óleo precioso, o óleo precioso da unção, e me faz segundo o teu coração, e me faz segundo o teu coração. Achei em mim um verdadeiro adorador, com vestes de louvor, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venha ungir a minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim um verdadeiro adorador, com vestes de louvor, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venha ungir a minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim um verdadeiro adorador. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro e agradeço a Ti, porque eu creio que o Senhor orientou estes jovens aqui, em todos os lugares onde esta palavra está chegando agora. E que eles vão sair daqui, meu Pai, com mais consciência, com o entendimento, para que não deixem que o seu cérebro seja cativado, preso, escravizado por uma tela. Mas que eles, na sua mente, no seu próprio entendimento, tenham o controle de suas vidas. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço, meu Pai. Quem crê, diga amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Muito bem. Agora você vai ver como você vai praticar isso. Você tem Bíblia? Todo mundo aqui tem Bíblia? Quem não tem Bíblia aqui? Quem não tem? Você não tem? Então sua mãe tem, seu pai tem. Não? Então você vai falar aí com o seu pastor e vai dar uma solução para isso. Você não tem, não? Sua mãe tem? Então ela usa? Não? Então você vai usar, vai ensinar ela a usar. Tá bom? Quando ela vir você lendo a Bíblia, ela vai querer ler também. Amém? Você vai ler a Bíblia, você vai falar com Deus e você vai praticar o que você vai aprender ali. Tá bom? E você não vai se deixar ser controlado por uma tela. Tá claro isso? Você tem que ser intencional, porque provavelmente você já tem o hábito, você, sem querer, a sua mão já está assim, já pegou o celular. Sem querer, você já está ali, vidrado naquilo. Então, você tem que ser intencional. Intencional quer dizer, bom, já estou com tempo suficiente no celular, deixa eu levantar, deixa eu aqui, vou lá arrumar meu quarto. Vou lá, tem alguma coisa para fazer lá na cozinha, para ajudar lá, você vai fazer alguma coisa com as mãos, você vai fazer alguma coisa com o seu corpo, e não ficar ali só vegetando e pulando vídeo. Tá certo? Você vai ser intencional sobre isso. Você vai ter que fazer as pazes com o fato de, às vezes, você ficar no silêncio. Ficar no silêncio. O silêncio é bom, porque Deus fala no silêncio. Deus não fala no barulho. Entendeu? Então você está sempre com fone lá de ouvido. Deus não pode falar com você. Então, de vez em quando, você vai desligar tudo,
ficar lá no silêncio. Vai lá arrumar o teu quarto, em pensamento com Deus. Ali você está, é como o corpo que precisa dormir, descansar lá 8 horas, para você acordar disposto de novo, a mente também precisa de descanso. Se você não dá descanso para a tua mente, você não vai aprender a pensar, você não vai aprender a raciocinar. Então, liberte-se disso. Você não precisa ficar conectado o tempo todo com o celular. Você precisa sim, o tempo todo estar conectado com Deus. Amém? Preste muita atenção. O que eu estou passando para você é para você arrebentar. Você vai arrebentar se você colocar isso em prática. Você vai ser 10 vezes, no mínimo, 10 vezes melhor do que os seus colegas lá na escola, na sua rua, no seu prédio. No mínimo, porque eles não vão fazer isso que você está aprendendo. Então eles vão ficar para trás. Mas se você fizer o que eu estou falando, você vai ficar na frente. Você vai arrebentar. Tá bom? Quem tem juízo, coloque em prática. Amém?